Tá trabalhando nesse meio, assim, é muito interessante, é muito um pouco desafiador para mim, que sou tímida, sou um pouco tímida para falar, mas é um prazer, viu? Boa noite a todos. Gente, eu posso falar agora. Estava caçando a mãozinha aqui para apertar e não achei. Meu nome é Emily também. E comunicação para mim é vital, né? A gente o tempo todo se comunica. Então, para mim é importante. Boa noite, estão me ouvindo? Meu nome é Júnior, eu tenho 23 anos. Eu estava escutando todo mundo aqui falar, né? Bastante interessante. E sou muito tímido também, isso aqui para mim é muito complicado. Mas comunicação para mim também é sobre. É muito visual e o tato também, sabe? Tipo, como que a gente vai transmitir para o outro, às vezes é sobre. Como é que fala? Emocional também, sabe? Sobre um abraço, aquilo ali você está se comunicando também com a pessoa. E é isso. Tem mais alguém com a mão levantada, gente? Acho que não, né? Por todo mundo. Eu tenho que agradecer a todo mundo, porque realmente não é muito fácil, ainda mais assim, né? Primeiro encontro, um encontro online. Sabe, quando é primeiro dia de aula, que o professor sempre faz isso, né? Que eu estou fazendo, eu sempre tinha raiva, eu falava, que saco, não quero falar, não quero que ninguém. Mas é uma experiência importante para a gente se conhecer, né? E entender para que lado vai esse nosso encontro, né? Por exemplo, aqui eu vi que tem muitos artistas, muitos estudantes universitários, muita gente que provavelmente muito criativa. Então, eu já consigo pensar nas próximos passos que a gente vai dar, né? Isso é muito legal. A Jéssica também escreveu aqui, eu vou ler o que ela escreveu. Meu nome é Jéssica, tenho 25 anos, sou brasiliense, graduada e permaneço me especializando e escrevo ao invés de me comunicar por áudio, porque ela está no ônibus, eu vi ela ali no ônibus, guerreira, aqui com a gente, mesmo no, né, no corre do baú. O que falar quando todos disseram um pouco sobre o que penso? Para mim, eu acredito que seja o relacionar com o outro, o acolhimento, a compreensão, a troca e o senso crítico. Mas tenho dificuldade de falar em público com muita gente. Mas tento me comunicar. Se comunicou maravilhosamente bem, a gente leu, entendeu tudo. Muito bom. E é um exercício, né, que a gente vai ter que fazer sempre, essa ideia de não precisa nem ser através da conversa ou da fala, mas o texto ele ajuda muito. Às vezes você está agoniado ali que você tem uma grande, sei lá, uma palestra ou uma apresentação de seminário, é super legal escrever e testar em casa, e ler em voz alta, e se familiarizar com as palavras, deixar as palavras saírem de uma forma mais tranquila, respirar fundo, esquecer a tremedeira da mão, suador que dá é entender o seu corpo também, que seu corpo também comunica, né? Se a gente tivesse numa sala, eu ia passar um exercício físico para vocês, para mexer o corpo, porque o nosso corpo ele também somatiza nossas tensões, ele também comunica muito o que a gente está sentindo. Muitas vezes você lá está falando lindamente, é quando você vê a pessoa tá com a mão assim travada, o ombro. E aí é interessante também que a gente entenda nosso corpo como esse veículo de comunicação muito importante, né, para as nossas mensagens que a gente quer passar pelo mundo. Tudo certo? Tudo tranquilo? Tem mais alguém que queira falar que eu não estou acompanhando aqui? Eu ainda não falei. Ah, então vamos lá, Ana. Boa noite a todos, todas, todas. Eu me chamo Ana Gabriela, eu tenho 20 anos, eu sou do interior do Pará, eu estou aqui há 4 anos e para falar de comunicação comigo é um pouquinho difícil porque eu sou tímida e a única forma de comunicação que eu sabia era só escutar as pessoas e era isso.
E assim, fazer esse curso para mim, eu acho que vai ser muito importante, né? Porque eu estou disposta a aprender bastante e ensinar o que eu sei também. É isso. Obrigada. Eu tenho uma pergunta. Todo mundo aqui tem rede social? Ana, você tem Instagram, por exemplo? Tem, né? Você falou que é tímida, mas eu tenho certeza que você se comunica muito bem pelo Instagram. Nem que seja só uma foto sem legenda, já é comunicação. Juro, eu não Ó. tenho nenhuma foto no meu Instagram. Ah, não, não, não tô acreditando num negócio Juro. desse, não. Não é Só possível um tem a negócio foto desse. de perfil, juro. Não, não tem nenhum textinho, nenhum um trenzinho, nenhuma foto assim do céu, a nuvem, Nada. uma música. Então a gente Juro, vai nada. trabalhar isso. Tá tudo arquivado as fotos, tá tudo arquivado. É, tá tudo Tudo. escondido. Não, tudo bem. É porque a gente muitas vezes acha que a gente não se comunica bem ou que a gente não se comunica. E no final das contas, sim, a gente está aí inserido num contexto muito louco, né, de redes sociais, em que a gente tem esse lugar de existência virtual e a gente tem um fluxo de eu posto para existir, né? Tem gente que vai malhar e tem que postar para dizer que está lá, né, se sentir cumprindo alguma coisa. Então, a gente se comunica muito nessa nossa era, muito mais do que antigamente, do que as pessoas das outras gerações, né? Que a gente não trocava, a gente não escrevia carta uma vez ou outra, enfim, telefone, mas hoje em dia com as redes sociais a gente se comunica. E a loucura é entender que as linguagens vão mudando cada vez mais e é a eterna performance, né? A vida é uma eterna performance. É verdade. Essa frase é muito bacana porque ela traz essa noção de que a gente performa o tempo todo para todos, né? Em casa, eu sou uma mãe de um jeito, muita gente me vê na rua com as minhas meninas e fala: ai, como ela é doce, olha só como ela é lúdica. E talvez as minhas meninas não me vejam dessa forma, porque eu, com elas, acabo performando uma outra mãe, mais dura, e é bastante isso que a gente vê nas redes sociais, né? Uma grande performance, uma grande curadoria do que a gente quer que os outros vejam da nossa vida. E isso é uma loucura, mas é também importante que a gente entenda, até para a gente se comunicar dentro dessas dinâmicas de linguagem dentro das redes, né? Essa doideira de vídeos curtos. Gente, eu sofro muito, por exemplo, porque eu sou do audiovisual, mas assim, a gente fazia um vídeo com pausa, com calma. E hoje você tem que resumir um festival de 3 dias em um Reels de 1 minuto e meio, por exemplo. Então é pá, 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 pum, pum, acabou. E aí é uma grande. Tem que se adaptar o tempo todo para a gente conseguir se comunicar, né, dentro desses espaços. Eu vou voltar na nossa apresentação. Tá tudo certo, tudo tranquilo. Alguém quer falar alguma coisa? Tá tudo fluindo, né? Então tá bom. Eu vou voltar aqui. Pois é, vamos ver se vai funcionar, porque eu coloquei um vídeo do YouTube para a gente dar uma apreciada juntos. Boto fé que talvez ele trave. Vamos ver se ele travar. É um videoclipe do Emicida, Mandume. Vou dar play para ver se rola. Vocês me falem, qualquer coisa a gente tenta de outro jeito. Vocês estão ouvindo? Não estamos Tá ouvindo. fluindo? Não? Não. Eu estou ouvindo tudo. Aí, deixa eu tentar por aqui. Se não, eu vou passar o link, aí a gente Conheça o cada um. Mixcloud. E agora, vocês estão ouvindo a propaganda chata? Agora Agora dá pra sim. Então, ouvir. outra propaganda? Ah, peraí, abriu duas coisas ao mesmo tempo. Peraí, desculpa. Ah, que doideira, que loucura. Peraí. Socorro. Desculpa, gente. Abriu milhões de coisas ao mesmo tempo. Acho que tá mudo de novo.
Vocês estão conseguindo É, agora ouvir? não dá mais pra ouvir. Não tô ouvindo nada. E tava funcionando, né? Oxente. Será que se eu fizer assim, funciona? Funciona? Não, Não. não. Ah, então eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o link lá no bate-papo e a gente assiste cada um no seu. Pode ser? O que que vocês acham? Funciona? Pode ser. Tá. Pode ser. Melhor, né? Do que a gente ficar travando. Passei o link lá no grupo, no WhatsApp, não, no nosso bate-papo ali do lado. E aí eu vou pedir para vocês assistirem cada um no seu cantinho e aí a gente volta para conversar sobre esse videoclipe, pode ser? Oi, teria como informar qual o nome? Você perguntou o quê? Eu não entendi, Abraão.
E aí, gente, estou terminando. Ah, no final, tá acabando. Vocês conheciam essa produção do Emicida? Não, nunca tinha escutado essa. E aí, o que que vocês acharam? Também Esse é nunca tinha quase ouvido. um curta, né? Assim, ele é longo e tem várias histórias assim ali dentro, né? Várias abordagens. O que que vocês sentiram? Achei muito massa, achei muito representativo, assim. Aí eu anotei duas coisas aqui que eu consegui prestar mais atenção. Que a princípio ele fala, né, sobre o quanto a burguesia, as pessoas brancas e de classe média alta acreditam que pessoas pretas, pobres e ou periféricas não têm o direito de se impor, que não devem se impor. Talvez acredito que pelo histórico, né, da época da escravidão, e aí eles acham que a gente tem alguma dívida com eles, mas no caso eles têm com a gente. E também quando a primeira MC começa a rimar, ela fala também sobre o quanto mulheres, principalmente mulheres negras, merecem ser e ter o que quiserem ter, estar onde quiserem estar, para além de querer tomar o lugar de homens, né? Não digo nem homens pretos, mas digo homens, em sua maior parte brancos, mas sim de ter o nosso próprio lugar. Acho que é isso. Consegui compreender. Isso mesmo. E vocês prestaram atenção como eles construíram imageticamente esse vídeo? As luzes, as cores que eles escolheram, os enquadramentos, né? A gente tem muita câmera de baixo para cima, que você, né? E aí, inclusive, como eles abrem, né? Eles abrem com a mulher cantando e muitas vezes ela está olhando para baixo, né? Toda essa construção narrativa, audiovisual, ela está ali, né? Entrelaçada com a mensagem da música e a dinâmica de corte, né? Muito rápido e o que mais vocês podem trazer? Tá sem som. Você falou do Agora ângulo, sim. tem muita questão de empoderamento, né? Você pegando os personagens de baixo para cima, né? E questão de vestuário, que é representativo também, né? E a forma de comunicação, né? Eu acho que a forma de se expressar pelo seu vestimento, pelo seu vestuário, é a forma de você se impor, né? Enquanto indivíduo. E é interessante porque no refrão eles estão argumentando o seguinte: estão falando sobre outro grupo, né? Nunca deram nada para nós, nunca lembrou de nós, né? E é muito isso. Eu acho que eu gosto muito de pensar no que o Francis Fanon fala do ser e do não ser dentro do colonialismo. E o colonizado ele é visto pelo colonizador como objeto, né? E aí o objeto coloca aqui como aquilo que é útil. É útil para o que eu quero, mas quando eu não quero não é inútil, sabe? É útil para o serviço, é útil para exploração, mas o que é produzido lá, para mim, não é útil. A menos que o que for produzido lá gere ameaça, né? Aí eu me preocupo. E me ocupo de exterminar essa ameaça, produzida pelo colonizado. Então, acho que o que a Emicida traz aqui é justamente
essa construção de uma possível ameaça, né? Vocês nunca deram nada para nós. E aí ele está trazendo isso por meio das narrativas de imagens, né? Segurança correndo atrás do periférico, polícia, enquanto em contrapartida, no momento ali que eles estão se divertindo, estão construindo o seu mundo, é justamente essa alternativa, né? Dentro da nossa zona aqui, nós estamos construindo o nosso mundo, entende? E é bom o colonizador ficar ligado, porque aquilo que nós estamos construindo para nós, entre nós e por nós, pode gerar ameaça, pode exterminar tudo aquilo que é símbolo do colonizador. Acho que traz muito essa pegada, sabe, esse vídeo. Eu gosto muito dessa música, já tinha ouvido ela antes. Obrigado por trazê-la. Esse videoclipe é muito foda, né, gente? Caraca, velho. E tem esse trecho das revistas, né? Não sei se vocês lembram, que tem aquelas revistas com todas as pessoas brancas na capa, e aí vai colocando, né, todas essas pessoas importantes para gente, para nossa cultura. E é um pouco disso também, esse lugar da comunicação comunitária, né, de existência. Vocês falaram palavras muito importantes ali naquela pergunta, né, inicial, que é conexão, resistência, escolha, liberdade, protagonismo, autonomia, vitalidade, deixa eu ver, além da arte, desafio. Cara, a comunicação é tudo isso, né? Mas principalmente esse lugar de existir, assim, de resistir, mas existir, se colocar no mundo através seu ponto de vista, para que os outros te escutem, para que parem de falar por você, né? No final das contas, a gente tem uma história aí de visual enfim, de narrativas que é toda contada pelo outro, sobre a gente, sobre, né, nossa cultura, nossos corpos. E aí a gente está num momento muito massa, que eu considero, que é a acessibilidade a tecnologias de informação, a mídias. Então a gente está acessando melhor esses espaços, né, para a gente se colocar no mundo e a gente falar o que a gente quiser. E eu acho muito importante, assim. A Emily falou aqui, vou ler, tá? Eu vou ler o que o Guilherme trouxe. A produção completa da obra é bem diferente. Com o vídeo fica mais característico a construção das narrativas de diversos pontos de vista diferentes. A Emily trouxe, suas letras não falam apenas de si mesmo, mas de um coletivo, pessoas negras, pobres, de periferia, que enfrentam diariamente as desigualdades impostas pelo racismo estrutural, transformando vivências em arte e resistência, fazendo da música um espaço de reconhecimento, pertencimento e afirmação identitária. O Emicida, ele falou numa entrevista que essa música era era o que a TV deveria mostrar, um espelho da rua. E o que a TV mostra, né, sobre a rua, né? E o Guilherme trouxe mais uma coisa. Tem alguma pausa dramática na produção que deixa um pouco dessa ideia de que algo ruim iria acontecer. Quando ele desce com a caracterizado, mas a música volta e eles seguem. Calma aí. Mas a música volta e eles seguem como se não fosse nada demais, como se fosse natural. Tem um videoclipe do. Ai, gente, Blue, como é que é o Exu do Blue, sabe? Que como é que é o nome? É um curta, mas é um álbum que ele lançou, que é o menino correndo, o vídeo todo. É, Bluesman. 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 Caralho, aquele trabalho é muito foda. E é exatamente essa construção de narrativa. A gente sempre acha que ele está correndo de alguém, e ele está correndo para chegar num lugar importante para ele. Ele não está correndo de alguém. E é de propósito mesmo, exatamente porque a gente está acostumado a ver, né, essa narrativa de um corpo preto correndo de alguém, porque ele está sendo perseguido. E então, também é outra obra que a gente pode compartilhar depois no grupo, Baco, Exu do Blues, obrigada, cabeça. Mas eu vou dar continuidade, porque tem a ver com o próximo slide, vamos ver se vai funcionar. Eu trouxe aqui o título, né, da obra do Emicida. Não sei se vocês sabem a história dessa música, mas se refere a Mandume e a, não vou saber falar sobre o nome, Netemufayo, que é o último rei de Cuiamas, Angola.
Ele resistiu à colonização portuguesa e alemã até sua morte em 1917. Então, ele tem essa construção também de resistência, né, nessa narrativa que eles trazem a letra toda de uma pegada de não vou baixar a cabeça, não vou baixar a cabeça. E aí o que o Emicida falou, né? Mandume é um manifesto audiovisual, um espelho da cultura periférica. Como o Emicida disse, é a produção que a TV deveria espelhar. Um espelho das calçadas, da rua. E aí a gente fica pensando, né? Como é que a grande mídia comunica sobre os nossos territórios, né? Como é que foi essa construção é, de imagem, de significado, de estereótipos, né? Como é que é a Ceilândia dentro desses espaços midiáticos que a gente consome? Eu sou dos anos 80. Vocês ainda que são mais novos, vocês estão consumindo uma outra forma de informação, através de outros lugares, mas eu só me informava, minha família só se informava através da TV, às vezes do rádio e do jornal impresso. Raramente jornal impresso, não era uma coisa muito comum na minha família. Era TV. Se passou no Fantástico, caraca, como é que é aquele programa da sexta-feira à noite? É Globo Repórter. Todas as receitas de como melhorar a diabetes, de como meu pai fazia. Passava no Globo Repórter, no dia seguinte ele estava lá fazendo suco de quiabo para a gente tomar. Então, a gente foi alfabetizado mesmo pela TV. E agora a gente tem essa a internet, né, que está completamente dominando todas as formas de se comunicar com. Todas não, né? A gente tem que entender que nem todo mundo tem acesso à internet, mas grande parte da comunicação, principalmente com os jovens, né? Mas se a gente jogar ainda, pensando na grande mídia, porque ela também está na internet, essas narrativas hegemônicas sobre os nossos territórios ainda estão ali, é, é isso, né? Mais do mesmo. Como é que ela comunica sobre as nossas quebradas, assim? Eu não sei se vocês lembram de alguma notícia recente sobre a cidade de vocês, sobre a Ceilândia, que pegou vocês, que você falou, cara, pra quê? Olha a forma de falar. Vocês lembram de alguma? Pô, uma que veio em mente aqui de bate-pronto é aquela nota que os Estados Unidos soltou, né? Sobre turistas não irem na Ceilândia e nem em outras quebradas aqui do DF, né? Eu acho que ali, pelo Mexeu, menos né? pra Mexeu com a mim, assim, gente. dar uma mexida, né? Porque eu acho que pra gente que vive nesses lugares, a gente parte de um outro tipo de experiência, né? E que muito pelo contrário, a gente gostaria que as pessoas conhecessem, né, velho? Então, eu acho que ali essa notícia me pegou um pouco, assim. Foi algo que repercutiu mesmo, assim, a gente, como assim, brother? É sério que vocês estão falando um negócio desse, né? É, Caraca, velho, acho que todo mundo ficou um pouco triste com essa. Mas isso aí, vindo dos Estados Unidos, nesse contexto que eles estão vivendo agora, tem muito que esperar deles, não. Deixa eles lá, meio complicado. Deixa eu ver aqui, próximo slide, que eu nem estou lembrando qual é o próximo. Ah, sim. Aí a gente vem com a comunicação popular, né? Com a comunicação comunitária. Porque ela vem exatamente nesse movimento contra a narrativa, de existência, de resistência, de contar as coisas que estão acontecendo na nossa comunidade para a nossa comunidade, com a nossa comunidade. Sei lá, eu quero conversar com a galera da minha vizinhança, eu não quero falar, sei lá, para a galera do plano o que está acontecendo aqui. Quem chegar, chegou, sei lá, mas eu quero movimentar a minha comunidade também. Então, ela vem nessa necessidade de falar com a própria voz, né? Construída por quem vive nas quebradas e conhece de perto as nossas características, exatamente naquele lugar de tô cansado de que os outros falem sobre o meu lugar, cansada, assim. E ela não só informa, como ela busca fortalecer os laços, valoriza a cultura, cria espaço de escuta, cria espaço de troca, e isso é muito legal. Ela é participativa, horizontal, feita por quem está dentro da realidade, não é feita por quem está ali, sei lá, mora lá longe, em São Paulo, e vem falar sobre a gente, sabe? Então, esse lugar da comunicação popular
que sempre existiu no final das contas, assim, como esse espaço de troca e de fortalecimento comunitário, mas aí, com o decorrer de desenvolvimentos de ferramentas de comunicação, como a rádio, por exemplo. Cara, rádios comunitárias são espaços super potentes em várias quebradas, várias comunidades, assim, super legal. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de escutar a rádio comunitária, mas algumas estão online, a gente pode escutar várias. Tem aqui em Sobradinho uma muito legal, que a gente escuta também online. Vou até puxar algumas da Ceilândia, assim. E rádio é muito gostoso. Eu não sei se alguém aqui gosta. Quem gosta de podcast vai gostar de rádio, no final das contas, porque podcast é o primo modernoso do rádio. Que a gente ia lá, sei lá, na minha época de nota que eu queria escutar tal música, rock and roll que só passava sexta-feira à noite na Cultura. E eu ia lá com uma fita cassete tal hora. Isso era muito legal, essa relação com o rádio, e que a gente também está vivendo um pouco com o podcast. Mas, assim, super recomendo que vocês experimentem escutar rádio também, que não tem essa relação. É legal, é legal. Tem uma dinâmica diferente do podcast. É, E aí, esse lugar de contar a própria história, de contar a própria narrativa, sabe? De ir contra a narrativa hegemônica sobre a nossa quebrada, que a nossa rua tá sem asfalto, que a gente não tem água tratada, que a gente tem muita violência, que a nossa UPA tá quebrada. Não ficar só nesses lugares de denúncia, porque são importantes ficar, mas assim, essa construção de que a quebrada é só problema, e aí a gente não tem o espaço da poesia, a gente não tem o espaço do bem viver da população, a gente não tem o espaço da calma, da pausa, da saúde mental, da cultura, sabe? A gente só trabalha com problema. E aí que vem a comunicação comunitária e as nossas manifestações, as nossas produções locais para rebater esse lugar. Puxando de novo essa coisa da fotografia, porque não adianta, eu vou puxar sardinha. Eu trouxe uma fotógrafa que é a Ellen Salomão, e ela é uma fotógrafa baiana, acho que ela é de Salvador, e ela trabalha com essas narrativas sobre mulheres, homens, famílias negras ali de Salvador, da Bahia, e sempre com muito cuidado em trabalhar uma imagem positiva, bonita, sabe? Bem, bem cuidada, que traz uma sensação de fortaleza, que traz uma sensação de bem viver, de esperança, que a gente não encontra nas mídias convencionais, né? Agora a gente consegue perceber um movimento da publicidade, porque óbvio, né? Onde tem dinheiro, eles querem acessar, querem entrar, sabem que tem dinheiro, a gente. Mas ela vem nesse lugar como artista, como comunicadora, como fotógrafa, trabalhar essas narrativas. Eu vou depois compartilho o Instagram dela, mas esse é o Instagram dela, tá até um pouco parado, mas o trabalho dela é belíssimo. E eu sempre que eu posso, eu trago ela para a roda, porque foi uma ali que estourou, sei lá, uns 15 anos atrás, com uma fotógrafa que estourou com esse olhar dela para a comunidade dela. E naquele momento a gente ainda não tinha tantas pessoas falando dessa maneira, né, com esse cuidado. Uma mulher preta também, porque ainda tem essa questão de gênero e raça dentro desse universo de comunicação, principalmente na fotografia. Então, a Ellen Salomão é um exemplo que eu trago para vocês de como é importante falar da gente através das nossas vivências, do nosso corpo, de como a gente circula pela cidade, do nosso território, o que nos afeta, o que nos afeta positivamente, de afeto mesmo. Então, é um caminho que eu estou trazendo para vocês pensarem. Possibilidades, né? Aí, quando a gente fala de comunicação comunitária, querendo ou não, a gente lembra do René. Alguém lembra do René Silva, do Alemão do Complexo? Acho que quem está estudando comunicação vai passar por ele. Mas alguém lembra, assim, sei lá, Ele porque começou um jornal, né, a Voz das Comunidades, falando sobre o Complexo do Alemão. E aí, na época, enfim, viralizou, né, usava esse termo ainda, mas até hoje ele segue com esse trabalho, ele tem um trabalho super massa, é bom de acompanhar nas redes sociais, ele sempre está se posicionando sobre os assuntos que estão
acontecendo no momento, assim, é bem massa, assim, eu não conheço muito a fundo, mas eu sei que é por conta do Voz das Comunidades, que é esse jornal comunitário, que aí agora O não, Jornal se eu não me Comunitário. engano, não circula só no alemão, né? Em outras comunidades também. Tem, acho que tem comunidades fora do Rio, inclusive. Foi em outras cidades, acho que no Nordeste também tem. E ele começou adolescente, a partir de uma movimentação de jornal comunitário na escola, com 11 anos de idade, ele teve acesso a essas ferramentas de comunicação, e a partir dali ele começou a construir esse jornal, até tentou participar da escola, eu acho que a escola não deixou porque ele era muito novo, e aí ele teve essa experiência na época né, da ocupação no complexo. Tem um vídeo aqui, ele não fala muito, é rapidinho o vídeo, eu sei que vocês estão já meio cansados, está quase acabando. Eu acho que não vai funcionar, vamos só tentar, mas eu acho que não vai funcionar. Tá funcionando? Tá sem som. Ai, que saco, tá bom. Isso, tá sem som. Existe o sonho, né? De tudo flui lindamente, mas tá tudo bem. Vou passar o link de novo lá, porque vai dar mesmo. Tá dando pra escutar? Tá nada, né? Ok, vou parar de sonhar, vou passar para vocês aqui. É rapidinho, são só 2 minutos de fala, e ele fala um pouco dessa experiência dele de educação, comunicação comunitária. Tá ali no bate-papo. Olha, Guilherme sabe como é que é essa coisa de contar a história através dos olhares dos outros. E aí ele fala uma coisa, né, que é preciso contar o que ninguém está querendo contar, né, assim, através de estar dentro desse território, desse conflito, desse lugar de conflito. Porque muitas vezes até a gente pode ver alguma notícia em jornal e tudo, mas muitas vezes é a partir de um olhar, né, a partir de um lugar, muitas vezes é super errado, inclusive, traz informação errada, descuidada, desumana, muitas vezes revitimiza as pessoas. O que o Metrópolis faz, um dos piores canais de comunicação do Brasil, assim, uma falta de cuidado, de ética terrível, porque a gente tem, ah, sei lá, gente, eu tenho pavor do Metrópolis. E infelizmente está sendo um dos únicos meios de comunicação, assim, acho que talvez mais, né, acessados no Instagram, por exemplo. Não sei se vocês trariam um outro, mas assim, o Metrópolis é muito acessado, começou em Brasília, mas agora é referência nacional, e não é jornal, aquilo não é nem, acho que, sei lá, sei lá o que é, né? Tenho minhas críticas. Não sei se alguém quer rebater, mas assim, é bem complicado. E eu acho que a gente pode sempre, agora, que a gente está falando sobre comunicação e importância de uma comunicação efetiva e cuidadosa, principalmente sobre os nossos territórios, as nossas histórias,
é começar a ler criticamente o que chega na gente mesmo, ler mesmo e começar a questionar, de falar, peraí, tinha que ser dessa forma mesmo que você tinha que escrever essa notícia? Peraí, como é que tá? Joga assim? Existe um fetiche louco por vídeos de momentos específicos, por exemplo, veja o momento da morte de fulano, vídeo nos stories. Eu tô quase fazendo uma obra sobre vídeo nos stories. Aquilo ali me deixa louca e mexe um pouco com esse lugar do humano curioso, que também vai ver, quer ver, né? Quer ver o negócio explodindo, corpo voando, porque é uma fascinação do ser humano mesmo. A morte é um lugar de fascinação, mas existe essa banalização da imagem, né? Essa banalização da violência, enfim. E é um lugar para gente pensar. E aí o René é essa experiência, esse exemplo que lá atrás, há bastante tempo, e acho que hoje reverbera até hoje, né, o que aconteceu, porque de lá ele foi para o jornal. Os jornalistas do Globo, da Globo, por exemplo, procuraram ele para noticiar o que estava acontecendo de dentro, entenderam a- como é importante para aquela notícia, para aquele furo, escutar alguém de dentro, né? Enfim, foi um lugar que eles hackearam de alguma maneira, eles não, ele hackeou de alguma maneira para acessar essa grande mídia, porque quando a gente fala de acesso à grande mídia, a gente também fala de acesso a mais pessoas, né? As pessoas assistem a TV está dentro da casa delas, enfim. Alguém quer falar alguma coisa sobre essa experiência do Renê? Algum outro exemplo por aqui? Eu acho que um exemplo por aqui é o Ceilândia é Muita Treta. Eu acho que a galera conhece bastante. Claro que tem umas notícias que é. Tem muita que é tragédia, né? Mas também tem muito evento cultural que eles postam, às vezes uma festa de costumes, assim, por exemplo, festa junina e tal. É muito legal, às vezes eles divulgam promoções. Eu acho que é um projeto massa aqui do DF. E ele é comunicação comunitária também. Inclusive, quando você falou que gosta da parada sarcástica, porque, querendo ou não, o meme, ele é um ótimo, cara, uma ótima forma de comunicar. Muito. O caminho do humor também é uma forma muito boa de comunicar, principalmente porque a nossa cultura brasileira é a da zoação, né? A gente adora zoar e tal. Eu, quando às vezes faço slide para aula, às vezes eu boto um meme e já consigo me conectar com uma galera que nem tava aí, velho, que tava tipo, querendo dormir, aí de repente aparece um meme, ela já se liga. Então é um caminho que eles pegaram. Eu vou dar o exemplo do Ceilândia Muita Treta para a gente entender uma forma de comunicação comunitária aqui dentro do nosso território, né, na nossa quebrada, mas que começou de um jeito, entrou de outro e agora está, né, tá tendo muita publicidade. E a gente sente assim que a gente tem que entender. Mas eu, por exemplo, quando quero saber o que está rolando, eu abro o Ceilândia Muita Treta. Sei lá, travou óleo Prats, eu vou ver que aconteceu, que carro que quebrou, que bateu o que, aonde. É lá que eu fico sabendo. Então, assim, é uma referência, né? Não tem como. Deixa eu voltar lá pro. Peraí, que eu já até baguncei aqui rapidinho. E tem alguma outra aqui na Ceilândia, além do Ceilândia Muita Treta? Vocês lembram? Tem um Diário de Celândia também, né? Do- Diário Ceilândia. Um amigo meu tem um também na Ceilândia, e é DSB Conecta, só que a dele, o canal dele no Travou. Instagram fala mais só sobre a parte sexual LGBT. O canal dele fala mais a parte do quê? Aqui para mim travou, deu uma bolada. Fala mais sobre o meio artístico, né? Eu até botei aqui na página do Instagram, tá escrito assim, conecta a cena cultural e artística de Brasília, né? Então, ele está muito ali pelo meio da... Ele mora na Finlândia também, e ele busca mais aqueles artistas ali da quebrada. Ah, isso é muito legal. PSB Conecta, deixa eu ver aqui. Eu acho que é do Josuel? Ah, não. Massa. Não conhecia, vou seguir. Legal. E é isso, né? A gente consegue se encontrar, inclusive, nos lugares que a gente gosta. Eu gosto de arte, eu posso fazer um espaço para divulgar a arte da cidade, assim, que inclusive é muito importante. E a gente sente uma falta do caramba, às vezes, né, de espaço de visibilidade,
que está rolando, exposições, teatro, rola muita coisa, velho. E às vezes a gente não fica sabendo. Pô, no Sesc rola muita coisa. Vira e mexe. Acontece um negócio que eu falo, putz, perdi, porque eu não fiquei sabendo, enfim. Vou voltar aqui, né? Senão a pessoa vai lá longe, mas é rapidinho aqui. E aí, a gente acaba, querendo ou não, convocando quem, né? O Paulo Freire, que tinha um retrato lindo dele aqui nessa bola rosa, e aí sumiu, porque eu vou ter que fazer de um jeito que ele apareça, pronto. Que ele deixa esse grande legado para a gente entender comunicação e conhecimento, né? Ele foi um educador que propôs uma educação baseada no diálogo e na escuta, e que para ele comunicar é construir conhecimento com o outro. Algumas pessoas falaram sobre conexão, sobre troca, sobre construção, né? Naquela conversa que a gente falou sobre como a gente se comunica. Então, a gente não fala com o outro, a gente fala com o outro. A gente não fala para o outro, olha, estou falando para você sobre aquilo. Não, eu estou falando com você, você está falando comigo de alguma maneira, você está se comunicando comigo, você está recebendo o que eu estou passando, eu estou construindo junto com você. Então é um diálogo, né? É um diálogo, uma construção coletiva, né? E ela deve ser horizontal, ela deve ser participativa, onde todo mundo vai ter voz. Então a gente vai pensar o quê? Na democratização da comunicação a partir daí. Vamos lá, querido, vamos passar esse slide por ainda. Que é o direito de acesso à produção, circulação e controle da informação. Envolver, garantir que os grupos populares também possam criar e distribuir conteúdos. É questionar o monopólio da mídia tradicional, né? Então a gente questiona mesmo o que chega na gente, como é que chega, como é que é esses enlatados. Caraca, gente, anos 80 a gente foi alfabetizado com filmes horríveis dos Estados Unidos, péssimos, sabe? Eu adoro eles porque eu tenho essa relação afetiva, mas eu fui assistir esses dias com meu companheiro e a gente achou uma porcaria. Então, assim, que chegava nessas casas nos anos 80 aqui no Brasil, que a Globo passava, aquela porcaria. Então, é questionar assim, esse monopólio e esse lugar da história, né, hegemônica, o que, que querem que seja contado e o que, que não querem que seja contado, né? É onde a comunidade deixa de ser receptora passiva e ela vira sujeita da comunicação, protagonista, ela tem autonomia, ela fala por si, né? E é produzir uma mídia na quebrada, que também é ato político, é ato educativo, um ato de resistência, é um ato de sobrevivência. E acho que quanto mais a gente tem essa era de comunicação, de produção de informação, produção de imagem, mais importante é a gente também produzir os nossos conteúdos, né, transmitir as nossas mensagens, falar sobre a gente. E aí eu trago no Ceilândia Muita Treta como esse exemplo, porque eles começam de uma forma muito descontraída, eles falam, né, em algumas entrevistas que eles começaram com, sei lá, meme e tal, e aí depois eles entenderam que as pessoas começaram a procurar eles para fazer algumas denúncias, para contar algumas questões sobre a comunidade, para compartilhar evento, e eles entenderam o tamanho e a importância que tinha esse canal de comunicação com a comunidade. E aí chegaram onde eles chegaram. Hoje em dia a gente sabe que eles precisam de patrocínio, né, para se manter. Então tem várias empresas que patrocinam eles, e a gente também tem que entender, porque aí talvez quem estuda comunicação pode até dar uma acrescentada nessa comunicação, nessa conversa daqui, né? Porque a gente tem esse lugar que ele não é neutro, ele é sempre parcial, ele sempre parte de um ponto de vista. Eu, quando trabalhei numa revista, eu tinha uma linha editorial para seguir. Quando você vai fotografar através de um jornal, você vai ter uma linha editorial, isso significa que você não vai fotografar necessariamente o que você quer, mas o que o seu chefe, o patrocinador do seu chefe quer. Então a gente sabe que nada é imparcial, né, do que chega com relação a jornais e esses veículos de comunicação. E aí, quando a gente vai para a internet, meio que as coisas se diluem um pouco. Antes a gente tinha. Mentira, acho que estava tudo meio diluído, né? A gente sempre achava que era uma informação muito certa a levar em consideração quando chegava na gente. E a gente esquecia que, cara, o jornal era um jornal de direita, bostinha, que não ia levar em consideração questões muito mais importantes, enfim.
Tô falando, desculpa, porque às vezes eu dou uma viajada, mas é um pouco isso. Aí quando a gente vai para a internet, sei lá, há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, eu comecei a seguir algumas blogueiras sobre maternidade. Eu ficava louca atrás dessas mulheres sobre maternidade para entender como é que era, eu estava querendo engravidar. E elas começavam a fazer publi sem avisar que era publi. Tipo, essa fralda é maravilhosa. E a gente, nossa, que legal, é uma opinião de uma usuária. E na internet, até hoje, a gente tem, sim, não sei, não é lei, né? Ter que falar que é uma publi, mas a gente tem essa questão ética, né? De que é preciso avisar quando é publi, mas as coisas ainda estão muito diluídas. Às vezes, sei lá, às vezes a pessoa está num lugar e grava num lugar, está comunicando sobre outras questões, e você fala, ela está em tal lugar, naquele café, deve ser bom. Então, assim, ainda é um lugar meio cinza para mim, e acho que para a gente entender onde a comunicação se encontra com essas marcas, né, com essas publis. Não sei se alguém quer falar alguma coisa que pode dar uma acrescentada aqui nessa questão que eu trouxe, que é uma angústia minha mesmo, na verdade, porque está muito diluído. Ninguém quer falar nada, todo mundo está Pior que cansado. é realmente isso, tipo, muitas blogueiras, muitas pessoas que produzem conteúdo pra internet, até mesmo às vezes para fazer uma divulgação de jogo de azar. Por exemplo, um vídeo que me veio na mente agora foi, tipo, um vídeo que a Camila Loures fez, que ela começava o vídeo falando, tipo, ai, aqui, gente, a gente vai experimentar esse ovo de Páscoa, acho que era, ai, da marca tal, e aí é de pistache, nananã. E aí ela começava a falar das características, falava que ia experimentar, e no final era uma propaganda pra Blaze, sabe? E, tipo, velho, fiquei muito indignada, porque ela é muito cara de pau. E é isso, as pessoas perderam perderam não, né? São muito bem articuladas para que consigam a nossa visualização de forma desrespeitosa, tipo, sabe? Elas deveriam reconhecer que se você quer falar sobre isso, seja direto, sabe? Às vezes a pessoa nem quer consumir aquilo, mas ela é obrigada a consumir. E aí, quando você vê, você já assistiu, já deu a visualização, e aí chega a ser estressante. Às vezes, acho que é isso que eu tenho para falar. A gente sente que está sendo manipulada, né? Mas quando a gente Isso. para pensar uma matéria da Veja, por exemplo, será que também não é uma ideia a ser passada para a gente, né? Uma forma muito. Acho que no final das contas, a comunicar também, como a gente falou, né, passar uma mensagem, sei lá, e às vezes essa mensagem é compre batom, ou sei lá, o que mais, publicidade ali diluída nessas palavras, né? A gente precisa ter um olhar muito crítico do que chega, né? De como chega e de quem tá passando essa mensagem, principalmente. Pode falar. Não, eu ia comentar justamente sobre esse ponto que você trouxe, que foi uma parada que a gente discutiu muito na última aula, né? Que o Samuel, que estava com a gente na aula ali no momento, trouxe isso também, da gente pensar quem são as pessoas que estão por trás disso, que muitas vezes são pessoas que não dialogam diretamente com as nossas pautas, com as nossas questões, entendeu? E que usam dessas coisas no momento ali, sei lá, em que determinado tema tá hypado, ou que tem um nível de discussão altamente conhecido, sacou? Então, eu acho que esse lance da comunicação é importante da gente perceber quem está por trás disso, né? De onde se fala, quem fala, para que fala, e se isso cabe para nossa realidade, assim. Então, acho que o que eu pensei você já trouxe bem. Nossa, escutando vocês falarem assim, me veio muito essa sensação que me coloca um pouco nesse mundo do virtual, né? Eu tenho muita dificuldade em estar ali, porque parece que nada é real. Tipo assim, e aí eu fico pensando, meu Deus, se eu começar aqui a criar um conteúdo, será que vai ter um momento que eu vou estar criando por mim ainda, ou pela essa sensação de está querendo pertencer a um nicho ou chamar a atenção de alguma forma? Eu ainda me sinto muito nesse lugar de reflexão, né, sobre qual é o potencial da rede social e como eu posso utilizá-la sem me perder.
porque eu tenho muito medo de acabar perdendo a minha essência, né? O meu eu real, né? E é por isso que eu prefiro as coisas mais no tete a tete ali, né? Porque a pessoa vai estar me olhando, eu vou estar olhando para a pessoa. É, porque na internet eu não consigo ver ninguém, né? Ninguém tá me vendo, às vezes me vê e finge que não vê, né? Também tem isso, né? Você finge, tipo assim, gente, é tão estranho isso. Não é real, às vezes. Então, eu fico muito nesse lugar, assim, de ficar questionando, me auto-questionando, né? Questionando também os outros, né? Então, a gente também se coloca nesse lugar de julgador, né? Então, assim, é muito complexo, assim. Então, eu espero que a gente, nesse percurso aqui, eu consiga trabalhar um pouco essa ideia, né? E como que eu posso utilizar essa rede social minha, no caso, assim, para algo que traga pessoas que também são reais, né? Eu acho que um dos propósitos, assim, de vida, assim, que eu tenho. Eu acho que é mais angustiante ainda esse momento que a gente está vivendo, que falam de pós-verdade, né? O momento da pós... Porque tem a Uhum, IA agora, tipo, para acabar com uhum, com a meu sanidade Deus. das pessoas. Que a gente agora tem que ficar olhando, sei lá, se os dedos estão, né, diferentes para saber se é IA, e olha que isso vai durar só alguns meses, daqui a pouco os dedos vão vir iguaizinhos, Gente, meu né? Deus. Então, assim, esse lugar de, peraí, eu não vou confiar, não. É um lugar que cada vez tem que ser mais, assim, real, assim, diário. Literalmente, vamos duvidar de tudo, absolutamente tudo, vamos questionar tudo, tudo. Não dá mais para confiar em nada. Nada. Porque, assim, facilmente a gente é manipulado, né? Que nem a gente estava falando ali com a Ana. E é terrível. Teve alguém que levantou a mão. Tinha sido eu. Eu ia comentar sobre a questão de saber quem está por trás do que é passado para a gente, né, das informações. E realmente o bom é que nem você falou, né? A senhora você, não sei. Enfim, que a gente vai, como é que eu posso dizer? Por mais que o ser humano está indo por uma linha muito tênue, ele está buscando evoluir ao máximo e não está pensando nas consequências, né? Ao mesmo tempo, a gente também evolui para o lado é, de conseguir criar esses anticorpos muito rápido, né? Para as coisas, porque eu estava percebendo como os meninos mesmo falou. A gente está lá no Instagram, do nada a gente se pega numa propaganda. Tem uma menina que, inclusive, ela ficou muito famosa, que ela faz até novela no Instagram. E, tipo, direto eu caio nas propagandas dela. E aí eu até vi, né, o pessoal comentando nos comentários, caí em outra propaganda. Então, meio que automaticamente eu já sei quando eu quero saber se é mesmo ou não, porque eu já vou nos comentários, já dou um jeitinho ali de descobrir. Aí, assim eu vou, né, evoluindo também, junto com a informação. Que aí eu vou dando os meus meios de descobrir como ela é verdadeira, de onde ela está saindo. E teve um tempo passado que eu também estava seguindo muitas pessoas, principalmente blogueiras, então eu comecei a dar uma pausa nisso depois de um tempo para cá, que eu foquei mais nos meus estudos, então eu comecei a reparar em quem eu estava seguindo, aonde que eu estava colhendo as informações que eu tenho e estava tentando, né, filtrar isso, ter esse filtro, porque atualmente ele é necessário para a gente estar vivendo nesse mundo da. E eu acho que a gente ainda está demorando muito para elaborar uma educação midiática, para trabalhar nas escolas, com essa geração mais nova. Vocês estão aí pegando, mas assim, os mais velhos não pegam, facilmente. Nossas avós vão acreditar lá Até eu caí no canguru segurando o passaporte, Ah, velho. eu Então, preciso assim, comentar isso aí, eu preciso comentar isso aí. Então, toda vez comenta. que você falar do IA, eu tô aqui pensando nisso, cara. Eu tô no meu auge dos 29 anos. E se não fosse o fato ou fake, eu estaria até agora acreditando e com a grande compaixão do canguru que não embarcou naquele avião. É surreal, pô. Eu falei, Aquela eu carinha, né? debati, argumentando que aquele não era IA, porque não tem lógica. A sombrinha na orelhinha dele, assim, sabe? É surreal. Ou seja, eu tive que seguir o fato fake e agora todo vídeo que eu vejo tem que ir lá na página ver se é IA ou não, pô. É absurdo, ou seja, é tão veloz esse negócio que
Até nós que somos jovens não conseguem acompanhar, pô. É absurdo isso. É o caos, gente. A gente tá numa época que, mano, não dá, não dá. Não dá nem pra gente ter dó do bichinho. De gente falar assim, ô, bichinho com aquela carinha querendo embarcar, tadinho. É assim, tem algumas dicas, né, para a gente entender como a gente pensar na lógica, qual a lógica desse vídeo, olhar alguns detalhes como olho, como mão, dedos, né, e tudo, mas mesmo assim tem fotos, cara, que você fala, mano, não tem como não ser real. O legal de hackear esses espaços, tem uma artista, e eu vou entrar no grupo do WhatsApp com vocês e vou passar ela lá para vocês, que ela faz algumas obras de IA com mulheres pretas se beijando, casais de lésbicas, mais antigas, assim, com uma, sei lá, num outro tempo. E é muito bonito porque ela está contando uma história que não foi contada, que não pôde ser contada, que foi invisibilizada através da IA. E assim, está expondo em alguns museus, é muito criticada, está sendo bombardeada porque está usando IA, poderia estar usando modelos, blá blá blá, aquela coisa toda. Mas ela está hackeando o sistema, e aí eu acho foda. E aí acho que a gente consegue também pensar em hackear os sistemas dessas, né, dessas ferramentas aí de construções imagéticas através do que a gente quer contar. E pode ser mesmo o caminho de contar o que não foi contado, de contar um mundo que a gente quer que aconteça, enfim, milhões de possibilidades, né? Sempre tem. É, vou continuar, né? Senão, gente, eu vou longe. Mas tá gostoso, essa conversa tá legal. A gente tem que estar realmente juntinho. Na próxima a gente vai se encontrar pessoalmente, né? Deixa eu vir aqui de novo. Eu ia passar um vídeo do Ceilândia Muita Treta, mas tem muito vídeo. Muito vídeo eu vou pular. A gente já tem só 15 minutos para acabar, então vai ser mais rapidinho. Então tá bom. A gente viu a importância, né, dessa comunicação comunitária, desses espaços de troca, de construção, porque a gente fortalece a identidade e a cultura local, a gente amplia o direito à comunicação, a gente combate a invisibilidade social, a gente cria espaços de escuta, diálogo, transformação social, e a gente questiona esse monopólio, né? E essa questão de elencar quais são as pautas que são ricas para nossa história, né? O que que a gente quer falar? Quais são as pautas que interessa que a gente fale, que lá o DFTV está pouco se lixando e dane-se o DFTV. Eu vou falar porque eu quero falar, sei lá. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que o meu companheiro viajou para a Colômbia há uns anos atrás, e lá tinha uma biblioteca que é referência no mundo inteiro, que fica dentro de uma favela, uma biblioteca linda, belíssima. E eles têm um trabalho lá do museu, é como parecido com o Museu da Pessoa aqui no Brasil, que eles trazem para dentro da biblioteca a história das pessoas da comunidade, as pessoas importantes da comunidade. Então, eles fazem um retrato bonito, colocam lá, é uma exposição dessas pessoas mesmo. Quem foi o seu José, que ajudou a construir a primeira casa da comunidade e traz um pouco da história. É valorizar os nossos, né? A quem é que a gente quer valorizar, quem é que a gente quer colocar nesse espaço de visibilidade e principalmente esse lugar no mundo. Porque quando a gente não conta a história dessas pessoas, as pessoas vão morrer, vão embora. Muitas vezes a gente precisa mesmo contar a história dessas pessoas para que isso entre, sei lá, entre numa biblioteca, entre num trabalho acadêmico, vire epistemologia sobre os nossos. Isso é muito importante. E a comunicação comunitária, ela é uma ferramenta para que isso aconteça também. Vamos passar aqui para o próximo. E aí a gente tem essas características que são muito importantes e que dão essa potência para esse lugar de encontro e de construção conjunta, porque ela é coletiva, ela acontece nas associações, nos grupos, né, nos sindicatos, nos espaços, nos coletivos. Ela usa meio acessível, ela não é a coisa que a pessoa tem que pagar horrores para acessar, ela está ali na rede social, ela está no jornal que você distribui, às vezes, a preço simbólico ou gratuito, ela está no Zine, não sei se vocês conhecem esse formato de impressão, de publicação, que é muito, um A4, você consegue fazer um livrinho e distribuir, né? Ela fala de uma linguagem super simples, ela traz a proximidade com quem está lendo, com quem está escutando, com quem está vendo aquela obra de arte. Ela foca nos temas do território, na saúde, na cultura, na memória, nos direitos, meio ambiente, transporte, juventude, tudo isso.
e ela valoriza os saberes populares e a experiência do cotidiano. Isso é muito mágico, assim, quando a gente traz esses valores, quando a gente traz esses saberes e essa experiência do cotidiano da nossa rua, da parada de ônibus que está com o banco quebrado e tá foda de eu ficar esperando o baú em pé. Enfim, esses detalhes, velho, que só a gente que está vivendo nesses espaços pode falar com, né? E isso vai trazer mobilização, isso vai trazer mudança social também. Eu trouxe um exemplo do Guda Sei, que é um artista aqui da cidade, mas estou achando que não vai rolar mesmo. Não sei se vocês estão acompanhando esse movimento contra a termoelétrica que estão querendo construir em Samambaia. E ele faz esse chamado para uma ação que teve na semana passada lá no Complexo Cultural de Samambaia, na terça-feira. E é um chamado super tranquilo. Ele editou no CapCut, tem esse efeito bonito de em torno do corpo, traz imagens da cidade, traz informações simples e diretas do que está acontecendo e o que precisa ser feito. Forma de comunicação direta com o jovem, ou até com as pessoas que não são, né, que não são jovens, eu também não sou jovem, e conseguir entender direto e maravilhoso. Quem não conhece o Guda Sei, conheçam o cara que ele é brabo. E é uma referência de artista nacional, inclusive, ele já tá por aí, internacional, inclusive, porque ele já viajou para fora. Vou trazer aqui para a gente. E a gente? Como é que a gente vai produzir os nossos conteúdos? Como é que a gente vai trabalhar esse conceito de comunicação comunitária ativamente, né? A gente vai criar um podcast, a gente vai criar um blog, uma página, um Instagram, a gente vai fazer um ensaio de denúncia fotográfico ou um vídeo. Pode ser uma videoarte, pode ser um grafite, mas que tenha esse cunho informativo ou de construção, né, com a comunidade, de conexão com a comunidade a partir de uma pauta, a partir de um lugar, né? Como é que a gente vai trabalhar isso nesse espaço de encontros, né, que a gente tá ali junto? E a gente, desde o começo até aqui, todo mundo falou um pouquinho, né, de como se comunica. Muitas pessoas falaram, eu não me comunico, eu não gosto de pessoas. E realmente, nem sempre é fácil gostar de pessoas, mas a gente se comunica de alguma forma, mesmo que seja com o corpo. Algumas pessoas falaram dessa comunicação através do toque, através do corpo, e a comunicação também da gente, né? O corpo fala, essa coisa de ficar. A gente sempre está se comunicando, a gente está comunicando as nossas travessias, os nossos caminhos. E aí a gente vai entender qual é a linguagem que vocês querem usar para esse exercício que eu vou passar agora, que não vai ser feito agora, vocês vão fazer em casa e depois vocês vão trazer para gente trocar. Mas assim, qual é o lugar que eu vou me comunicar agora? Pode ser só uma experiência, não significa que vai ser o curso todo só nisso. Sei lá, vou escolher fazer algo sobre fotografia agora, mas eu posso trabalhar texto futuramente. Ah, eu quero um roteiro, vou fazer só um roteiro. Então, assim, vamos encontrar qual é esse lugar de conforto. Tudo bem, vamos começar no conforto, aí depois a gente pensa em sair um pouco da zona de conforto junto. Quando a gente se encontrar pessoalmente, a gente pode dar uma circuitada. Mas agora vamos manter aquele lugar de conforto, assim, aonde é que eu vou pirar meu cabeção? Essa coisa do coletivo é muito foda. A gente, quando coletiviza, a gente vai muito mais longe, a gente alcança outros lugares, a gente escuta outras vivências, a gente consegue escutar mesmo o outro. Coletivizar também é escutar o outro. Então, a comunicação comunitária ela não existe sozinha, ela é uma construção coletiva da gente com o nosso coletivo, para o nosso coletivo. Então, valorizem esse espaço coletivo, inclusive valorizem essa possibilidade de rede que vocês estão construindo aqui nesse curso. Tô achando que vocês são muito foda, cara. Então, assim, imagina vocês juntos, velho. Caralho. Cada um tem, né, ali uma facilidade em trabalhar uma coisa, então é um lugar da gente é, valorizar essas conexões mesmo. Isso é muito importante. E aí a gente pode pensar, né? Quem quer trabalhar com fotografia, quem quer trabalhar com vídeo, trazer um pouquinho das ferramentas que a gente pode usar com o celular. Eu vou priorizar celular agora, porque, né, estamos aqui, cada um aqui nesse online da vida, mas a gente pode trabalhar com Canva. Eu fiz essa apresentação mesmo no Canva, que é essa criação de postagens, de cards. A gente pode trabalhar uma série de postagens, essa série de cards sobre uma pauta específica. A gente pode brincar com o Spotify. Alguém aqui, ó, tem músico aqui, né, que eu lembrei.
sei lá, fazer um podcast, não precisa ser longo, pode ser uma coisa rápida, pode ser fazer uma música, uma rima, o Spotify é uma possibilidade legal, o CapCut é um editor de vídeo que eu acho muito da hora da gente trabalhar, quem quiser trabalhar com vídeo, ele é super fácil, gratuito, ele tem umas limitações na versão gratuita, mas mesmo assim dá para pirar o cabeção, quem tiver qualquer vontade de, sei lá, dar uma mergulhada, pode me cutucar, que eu passo alguns links de YouTube, de tutorial. Eu sou aquela louca do tutorial, aprendo tudo. Eu sou muito autodidata. Eu acho que a gente tem que ser assim mesmo, ser autodidata. Eu aprendi a fotografar assim, autodidata. Então, tá aí, internet tá fácil. O Lightroom é um software que a gente usa para editar foto. Ele também é gratuito, ele é levinho, tem uma limitação pouca ali para quem está usando a versão gratuita, mas dá para a gente brincar de melhorar um pouco mais a fotografia, dá até para a gente fotografar de uma forma mais aberta para modos manuais, de fotometria, e depois a gente pode super aprofundar. Quem quiser aprender mais sobre fotografia, contem comigo pelo Lightroom também. Tem como a gente fazer uma fotometria através do aplicativo Lightroom, que é bem legal. Falei pra caramba, né? Tá tudo bem? Tudo certo? Alguma dúvida? Porque eu saí do conceito e já vim com um negócio prático, né? Mas assim, calma que não dá tempo, né, gente? 2 horas e a gente fala. Pensar onde que a gente vai, né, distribuir esse nosso material, sei lá. Eu vou fazer então uma série de cards sobre essa questão da termoelétrica, que é uma questão que precisa de uma atenção maior, é uma denúncia. Eu vou fazer uma série de cards e ele vai para o Instagram, já decidi para onde ele vai. Ah, eu vou fazer um cartaz lambe-lambe, cara, meio denúncia sobre o transporte de ônibus de uma linha X que tá zoado, não tá chegando na hora certa. Eu vou fazer uns lambe-lambes, uns cartazes e vou colar na cidade. Então já é um outro lugar para a gente distribuir essa mensagem. Pô, eu prefiro o YouTube. O YouTube é ótimo, tem super, né? Eu gosto muito do YouTube também. Então, a gente pensar como é que a gente vai é, comunicar o dever que vocês vão fazer. O dever, eu acho horrível esse nome. A tarefa, sei lá. O exercício que eu vou propor para vocês. Não que isso vá acontecer de verdade, assim, não precisem se preocupar de, putz, eu vou fazer um negócio, tem que abrir uma página no YouTube para botar, mas é só uma experiência mesmo da gente construir esse produto, né, o que comunica e a gente entender onde ele se encaixa melhor. É claro que se vocês quiserem postar, eu vou ficar muito feliz, muito mesmo. TikTok é um lugar foda, hein? Que as pessoas subestimam muito, inclusive muitos jovens que eu encontro, não sei se vocês, pesquisam coisas no TikTok, não pesquisa mais nem no Google. O que significa tal coisa? Vai no TikTok. É subestimado e é perigoso, né? Porque a gente sabe que terra sem lei aquilo lá, mas é um lugar também para a gente desenvolver um espaço de boas informações, cara, boas práticas de comunicação, um lugar, né, de liberdade para a gente contar a nossa história no TikTok, então, e acessar mais pessoas, é um lugar interessante. Pode falar. Gleibson, você levantou a mão, pode falar. Não foi mal, achei que tinha mais alguém para falar. Não, só Não, é tu mesmo. dois breves comentários assim sobre o que foi exposto, né? É, Você comentou que tipo assim, como é usada a linguagem, né, pela grande mídia para em algumas matérias sobre as quebradas, sobre as periferias. E eu vou ler que o problema não é nem só como é utilizada a linguagem, mas qual recorte é feito também para ser mostrado, né? Porque comunicação, ela acompanha a cultura e ela molda a cultura também, né? Só para você ter uma noção, assim, é uma coisa que é de ciência de algumas pessoas aqui, é, como isso está atrelado até em questão da nossa escolha pelo clube que a gente torce no futebol. Porque você falou que era década de 80 e há muito tempo a grande mídia com interesses exportou, né, é, a, a, o futebol do eixo RJSP, né? Então, e isso chega para todas as regiões do Brasil, assim. O Nordeste tem muito assim, muito torcedor de Flamengo, de, sei lá, Palmeiras, de Vasco, Fluminense, sendo que tem os próprios clubes regionais também, assim, locais. Pra você ter ideia, a gente tem no Maranhão um clube chamado Sampaio Correia. E é um clube muito foda, assim, no Maranhão, sabe? E tem a torcida do Sampaio Correia, que é a Sampaio Roots, que é uma torcida que tem a cultura do reggae, assim.
muito, muito presente, assim, sabe? E é fenomenal isso, sabe? E não chega pra gente, assim, sabe? Porque o recorte é fundamental na escolha da narrativa, assim, para ser colocado para a sociedade, né? E o segundo comentário é sobre o que eu estou refletindo até agora, sobre o que a Ana Beatriz falou, sobre a questão da linguagem que ela utiliza, o sarcasmo e tudo mais, a ironia. Isso me remete a uma frase do Freud, numa música com o Djonga, que ele fala que o sarcasmo é a minha doença, é a minha arma contra a tirania, né? Então, aquilo que muitas vezes é colocado como uma característica negativa, uma qualidade negativa, muitas vezes pode ser ressignificado como uma arma também, como uma forma de resistência e quebra da hegemonia do que está posto, né? Obrigado. A gente não pode subestimar a inteligência do humor, né? Quando ele é feito com inteligência, nesse lugar do sarcasmo, que ri do poderoso, né? Que aponta para aqueles que precisam passar por esses vexames que a gente quer que passe. O sarcasmo ele traz muito isso, assim, os memes engraçados, mas que são inteligentes, inteligentes não nesse sentido, né? Não sei se vocês, não estou botando nesse lugar, né, hierárquico de, oh, esse meme inteligente. Não, não é bem isso. Mas é aquele bem pensado, né, que está indo para um lugar que não está humilhando quem a gente não quer, né? Que seja, vocês entenderam, né? Até eu me perdi no que eu estava falando. Só tá doida já. Mas é isso, assim. O sarcasmo é um lugar ótimo, gente. Memes também é uma ferramenta de comunicação muito poderosa. E aí, o que eu vou deixar com vocês aqui é o que que vocês querem contar sobre a sua quebrada. Como é que vocês contariam algo importante que vocês elegem como importante da sua quebrada? E aí vocês podem falar do seu espaço cultural, vocês podem falar sei lá, não sei se alguém frequenta a igreja, da sua comunidade. Vocês podem falar o que da sua comunidade. Não precisa ser necessariamente da cidade, mas pode ser da sua rua, ou sei lá, do seu grupo de teatro, mas eu preciso que vocês falem da sua quebrada, da sua comunidade, do que te circula. Tudo certo? Aí vocês vão escolher um tema, represente algo importante na sua comunidade, no seu espaço. Ele pode ser um problema, ele pode ser uma história de resistência, alguém, algum coletivo, alguma história sobre cultura local, sei lá, né, um prato típico na feira da Ceilândia. Por que que ele é tão típico, tão requisitado, enfim, milhões de possibilidades. Sobre a beleza, né? Sobre aquela questão que a gente falou do cotidiano, de vivências do cotidiano. Não precisa ser uma denúncia, não precisa ser nem uma grande história, mas que ela traga uma mensagem sobre o espaço, sobre o território, sobre a sua cidade, por onde vocês andam. Tudo certo? Eu vou passar esse slide para vocês, tá? Então não se preocupem, vai estar tudo chegando em vocês. Pode ser uma fotografia com legenda criativa, pode ser um áudio de uma entrevista. A gente pode ser gente, entrevista é tão legal. Entrevistar é foda, é muito massa entrevistar. Tô quase terminando, sei que já tô passando o tempo, mas assim, tem uma fotógrafa, a Vivian Maier, tem alguns fotógrafos, inclusive, que eles fazem isso, eles entrevistam as pessoas que são fotografadas. Batem uma conversa, gravam uma conversa, assim. É muito legal entrevistar as pessoas, porque aí você é diferente de uma conversa, porque você acaba sistematizando, né? O que você vai perguntar, por que que você vai perguntar. Então você tem que pensar antes, tem que fazer um sisteminha ali de um roteiro, né? E isso é legal para você entender também como é que você constrói a sua história. E muitas vezes vai para outro lugar e você tem que remediar e voltar. É muito gostoso. Entrevista é legal. Pode ser um vídeo de 1 minuto, 1 minuto e meio. Então, assim, eu estou trazendo esses exemplos, mas a gente, sei lá, pode ser um texto, pode ser um poema. Fiquem à vontade. Se comuniquem. Só Vai isso ser que eu em estou pedindo. grupo, individual, vai ser todo mundo Pode junto. ser como vocês quiserem. Pode ser como vocês quiserem. Não é algo assim. Não precisa, eu não quero que seja pesado, quero que seja gostoso. Então, se for de boa fazer sozinho, pode ser. Se for mais legal fazer de trio, de dupla, tá totalmente livre. Isso é mais para a gente começar a se conectar entre a gente, sabe? Para entender para que lado vai cada um e tudo.
Escutar com atenção é importante para a gente entender, né? Escutar quem a gente está entrevistando, quem a gente está fotografando, pegar nome, pegar história. É tão triste quando, sei lá, você fotografa uma pessoa que está na rua e daqui a 10 anos você nem sabe o nome da pessoa, não tem o nome. Sempre anotem o nome de quem vocês fotografem, sempre, 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 nome, sobrenome, e uma legendinha contextualizando. Tentem colocar ali no arquivo, ou façam uma planilha com título do arquivo e quem é essa pessoa, porque faz falta e a gente está lidando com pessoas, não é um objeto antropológico que a gente vai lá e fotografa e fala, ó, como esse indígena é bonito. Muita gente tem isso, né, de fotografar e nem saber quem são as pessoas. Usar linguagem simples e próxima, valorizar a história local, de novo, né? Os saberes, as culturas, compartilhar uma informação útil. Poxa, uma informação útil. Gente, tá aí uma nova linha aqui agora que está rodando no PSUL. Massa, velho. Muita gente não está sabendo uma informação útil. Vocês podem produzir em grupo ou individualmente, com diálogo, respeito e afeto, porque eu sou desse caminho, gente. Eu sou do afeto, eu sou do que nos afeta, do que nos conecta, olho no olho, toque também. É, Se vocês forem usar celular, brinquem muito com a luz, prestem atenção na luz, se a luz é boa, não vão gravar num lugar escuro, barulhento, cabuloso. Pensem nesse contexto, onde é que eu vou fazer essa gravação, essa foto? Ah, eu passo aqui todos os dias, de manhã e à noite. Pô, eu vou fotografar, estou querendo falar sobre o escuro da cidade, vou fotografar à noite. Mas assim, se organizem nesse lugar de uma boa iluminação que vá favorecer a sua mensagem, sempre. Vou fotografar uma pessoa, vou botar ela numa luz melhor do que botar ela no contraluz, por exemplo, que a luz não fica tão legal. Decide se a gravação vai ser vertical ou horizontal, né? Dependendo para onde vai, porque muitas vezes você grava no horizontal, bota no Instagram, fica uma bosta, não funciona. Ou você tem que pedir para a pessoa virar, né? Também funciona, mas você tem que colocar lá, vire a telinha. Funcionaria dessa forma, mas assim, organizem mentalmente como é. Faz uma legendinha para esse grafite para quando você apresentar, você trazer essa contextualização dessa obra. E pense em título criativo para sua produção, sei lá, como se fosse uma matéria de jornal, vamos supor. É isso. E é isso, minha gente. Falei muito, mas eu espero que vocês tenham gostado. É só um primeiro encontro, a gente vai ter vários outros encontros, então é só um start mesmo para a gente, sei lá, ficar matutando junto e construir junto também, e elaborar o que a gente vai fazer em coletivo mais à frente. Mas aí agora vai no desejo de cada um, lembrando que não precisa ser nada estressante, não vai valer nota, é uma coisa bem suave mesmo, para ser gostoso, para ser prazeroso. E aí a gente pode combinar, sei lá, 2 semanas para a gente fazer, ou 3 semanas. 3 semanas, pode ser 3 semanas. E aí eu lembro vocês lá no grupo. E a gente pode compartilhar no Drive, talvez. Ou a gente pode compartilhar no grupo do WhatsApp. Eu vou ver com as meninas o que elas acham melhor também. Eu vou fazer um parêntese muito rápido antes de desligar, da gente se despedir, que enfim, eu faço parte de um coletivo de fotógrafas e a gente está com o edital aberto para mulheres fotógrafas amadoras, profissionais, todas que quiserem fotografar, para concorrer a uma exposição no Complexo Cultural de Samambaia e a uma premiação. 3 fotógrafas vão ser premiadas com R$ 1.000. O tema do concurso é Mulheridades, Tecnologias Ancestrais. Então, a gente falou um pouco disso, desse lugar, né? De valorizar as tecnologias ancestrais, locais, culturas populares. E aí, quem quiser saber mais, é só ir na Ocre Imagem, que lá tem tudo, o edital, formulário, não sei o quê, está aberto. Fiz um chamamento, acho muito importante, até aquelas que não fotografam com muita frequência, tentarem também fazer parte dessa seleção, porque é um exercício legal de comunicação, de construção de narrativa e de existência no mundo. É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Tati. Foi muito valioso esse encontro. Gente, não saiam, peraí.
Só dar um informe rapidinho. A plataforma que a gente vai utilizar, tanto para mandar essas atividades, tanto para a gente ir compartilhando, tipo, falar impressões sobre a aula, se vocês quiserem colocar lá. É muito bom que vocês coloquem, por favor, é na Pluriverso. Eu vou mandar para a Tati melhor sobre, para ela criar um perfil lá também, para ela poder ir vendo também esses decorreres, mas sempre mandem as coisas lá na Pluriverso, tá? E a gente se encontra nesse mesmo horário, na semana que vem, para nossa aula sobre educação popular. Se alguém tiver algum problema, confirmação, se alguém quiser falar mais alguma coisa antes da gente encerrar. Vai rolar a lista de chamada? Eu já fiz a chamada anotando o nome de vocês mesmo, pode ficar tranquilo. Beleza. Obrigada, gente. Obrigada Tchau, pela paciência, gente. pela Obrigada. participação. Tchau, gente. Boa Agora vamos noite. descansar. Obrigada pela aula. Valeu, Boa prazer, noite, galera. obrigada. Valeu, galera. Descanso. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Falou, noite, galera. tchau, Boa tchau. noite. Bye.